Agora, então, a gente vai estudar um pouquinho sobre a mediana, né? E a principal característica da mediana é dividir um conjunto de dados ao meio, em duas partes iguais, né? Então, por esse esqueminha aqui embaixo, vocês vão perceber que metade dos valores são inferiores à mediana e a outra metade dos valores são superiores à mediana, ok? A gente vai começar então a falar dos dados isolados. Bom, gente, nós temos duas situações aqui, mas antes disso, né, eu queria que vocês guardassem bem essa informação que eu vou falar sobre a mediana, porque muita gente acaba errando o cálculo da mediana porque se esquece desse pequeno detalhe, tá? Na mediana, quando os dados são isolados, eles precisam estar primeiramente em ordem crescente. Então, a gente precisa organizar esses dados em ordem crescente para que depois a gente, então, possa encontrar a mediana. E aí, na mediana de dados isolados, nós vamos ter duas situações. Primeiro, se o meu conjunto de dados for ímpar. E segundo, se esse conjunto de dados for par, né? Então, se o meu conjunto de dados for ímpar, eu não tenho cálculo nenhum para a mediana. Eu simplesmente localizo o meu elemento central e ele já vai representar a mediana, ok? Agora, se o meu conjunto de dados for par, nós teremos dois elementos centrais. Então, eu localizo esses dois elementos centrais, eu faço a soma deles e divido por 2. O resultado é o valor da mediana. Vamos ver isso nos exemplos? Então, nós temos aqui, né, algumas distribuições. A primeira coisa que a gente vai analisar é se elas estão em ordem crescente, para depois a gente ver aquela situação de ser um conjunto de dados par ou ímpar, ok? Então, na letra A, 2, 3, 3 e 4 já está em ordem crescente, ok? E aqui a gente tem um conjunto de dados que é par, 4 elementos. A letra B também já está em ordem crescente, é a mesma coisa. Eu tenho um conjunto de dados que é par. A letra C também já está em ordem crescente, porém, o meu conjunto de dados já é ímpar. E a letra D, nós não temos aqui os dados em ordem crescente. A primeira coisa é organizar esses dados. Aqui nós temos um conjunto de dados que é ímpar. E aí, então, a gente vai para o cálculo da mediana. Ok? Então, vamos lá. Na letra A, como a gente viu que era par, nós pegamos os dois elementos centrais, 3 e 3, e somamos, e o resultado dividimos por 2. Então, a mediana da letra A seria 3. Na letra B, os elementos centrais seriam o 18 e o 19. Então, nós somamos e dividimos por 2, 18,5. Na letra C, como era um conjunto de dados ímpar, eu não preciso de cálculo. Eu só localizo o elemento central e ele já é a mediana, 3. E na letra D, não se esqueçam que a gente precisou organizar em ordem crescente, porém o nosso conjunto de dados também é ímpar, e aí no caso o elemento central seria o 90, tá? Então 90 representa a nossa mediana, certo? Então aqui o detalhe seria colocar os dados em ordem crescente, não pode esquecer disso, certinho? E agora, então, a gente vai ver o cálculo da mediana para quando os dados são agrupados, variável contínua. Então, o cálculo da mediana para dados agrupados já é um pouco mais complexo, né? Lembrando que nós vamos ter uma tabela de classes, e aí a gente não pode, então, calcular a mediana da forma que nós fizemos anteriormente. Então, nós temos alguns passos, vamos lá. O primeiro passo é calcular a ordem, que é representada por n sobre 2, lembrando que o n é a nossa amostra. Independente se o n é par ou ímpar, pessoal, a gente vai calcular normalmente a ordem, porque aqui pode dar um número inteiro ou pode dar um número com vírgula, por isso é chamado de variável contínua.
porém o resultado deve ser considerado integralmente, sem arredondamento, tá? Depois que eu calculo a ordem, eu vou para o segundo passo, que é identificar na FAQ, na coluna da frequência acumulada, em qual classe está a mediana. Então, se a gente tiver uma tabela de classes, né, a primeira coisa que eu tenho que fazer é a coluna da frequência acumulada, porque é através dessa coluna que eu vou identificar em qual classe está a mediana. E terceiro e último passo já é a aplicação da fórmula. E aqui eu coloquei a fórmula com as suas legendas, né? Lembrando que a nossa prova será de consulta, devido aí à quantidade de fórmulas e legendas que vocês têm para utilizar. Então aqui o x-til é o símbolo da mediana, ou pode ser o MD, tá? Igual limite inferior da classe que contém a mediana, a essa altura a gente já vai saber qual classe que está a mediana, mais n sobre 2, que é o que nós fizemos no primeiro passo, menos, aqui seria o somatório das frequências anteriores, ou então a frequência acumulada da classe anterior à classe da mediana. Vou mostrar para vocês daqui a pouco. O H seria o tamanho dos nossos intervalos, e o FMD seria a frequência absoluta da classe que contém a mediana. Então vamos ver isso através de exemplos. Eu vou usar aquele exemplo, né, da idade dos 50 funcionários, daquela primeira tabela que a gente fez em sala de aula. Então, a nossa tabela, ela vai conter essas 4 colunas, né, as classes, os intervalos que nós já fizemos, as frequências absolutas, e tá vendo aqui que eu já fiz a coluna da frequência acumulada, porque eu vou precisar dela. Só lembrando, a gente repete a primeira frequência e vai somando com as frequências das classes de baixo. Então, 6 mais 10, 16, mais 13, 29 e assim por diante. Ok? Então, vamos seguir lá o primeiro passo. O primeiro passo é encontrar a ordem. Então, é n sobre 2. Lembrando que nós temos uma tabela aqui da idade de 50 funcionários, então a minha amostra é 50. Dividido por 2, 25, certo? Agora, o segundo passo é ir lá na FAQ e localizar onde está esse 25. Tá vendo que ele não aparece aqui? Né? Ele não aparece em nenhuma das classes. Porém, como que eu vou identificar o elemento 25? Na segunda classe, só vai até o 16º elemento. Então, do 17º elemento até o 29º, já está aqui na terceira classe. Então, vocês concordam comigo que o 25 está aqui na terceira classe? Que ele não pode estar na segunda? Porque na segunda só vai até o 16º, ok? Então, eu já identifiquei qual classe está. A mediana está na terceira classe. Atenção agora na fórmula que nós vamos usar dados aqui da terceira classe. Ok? Então, vamos lá. Então, aqui, de acordo com a nossa legenda, limite inferior da classe que contém a mediana. Como a mediana está na terceira classe, o limite inferior é 32. Lembrando que os limites são de 32 a 39. Então, o inferior seria 32. Mais n sobre 2 nós já fizemos, que é 25, menos a frequência acumulada da classe anterior à mediana, então seria a frequência acumulada da segunda classe, que é 16, vezes o tamanho dos intervalos, que é 7, dividido pela frequência absoluta da classe que contém a mediana, que é 13. Como que vocês vão colocar isso na calculadora científica? Do jeitinho que está aqui, pessoal. Vocês vão fazer direto. 32 mais, abre parênteses, 25 menos 16, fecha parênteses, vezes 7, dividido por 13 e aperta igual. Provavelmente vocês vão encontrar 36,85, o meu já está arredondado para 2 casas decimais, tá bom? Então, a princípio vocês vão ter que olhar mesmo na legenda, né? É impossível decorar tudo por enquanto, mas vai ser super tranquilo. Se vocês definirem certinho em qual classe está a mediana, não vai ter erro, tá bom?
Então, nosso próximo slide, a nossa próxima apresentação, vai ser sobre a moda de dados isolados e agrupados.